Segunda parte de Retas Brasil, Rabino Shmuel. Segunda parte da Parashá Ketissá, Shmot, Êxodo, capítulo 31, último versículo 18. Depois a partir do capítulo 32. Posição gigante, que nem a de ontem. E vamos lá. Então ontem foram ordens divinas diversas. O trecho de hoje tem uma discussão. Qual foi o momento onde ele foi dito? Por Rashi, diz que esse caso aqui aconteceu, volta agora a falar de antes da construção do tabernáculo. Então a Torá não é feita não foi ensinada por ordem cronológica. Agora voltamos no tempo. E está falando logo depois da descida do Monte Sinai, depois de falar os ensinamentos jurídicos de como a pessoa deve se relacionar com a outra. O tabernáculo foi depois do episódio que vamos falar hoje, o episódio do bezerro de ouro. De acordo com o Zohar, essas ordens do tabernáculo, como ordens abstratas apenas, foram ditas em Sinai ainda. Então a Torá sim está aqui pela ordem, e todas as ordens anteriores foram ordens que Moshe recebeu em Sinai. E não foram praticadas ainda. Agora vem como ele desce do Sinai. Então, depois de terminar o ensinamento a Moshe no Sinai, Deus deu a Moshe 2 tábuas de aliança, de pedra, escritos a dedos de Deus, escritos de maneira milagrosa, esculpidas de fora a fora. As letras eram escritas, você podia enxergar o vão que passava do outro lado da pedra. Quando Moshe subiu no Monte Sinai, ele avisou que ele vai descer daqui 40 dias. Subiu no dia 7 de Sivan. O dia 40 era o dia 17 de Tammuz. 17 de Tammuz. Isso, se formos contar, a partir do pôr do sol, aquele primeiro pôr do sol onde Moshe já não estava mais embaixo da montanha. E aí contaria 40 dias completos. E Moshe disse, eu vou chegar na primeira metade do dia, 40. Mas se fôssemos contar o dia que ele subiu também, então seria dia 16 de Tammuz. Quer dizer que tinha 2 maneiras de contar o tempo. E o prazo que Moshe deu não estava claro para eles. E aqui entrou todas as energias negativas, poderes de tentação, chamado literalmente Satã, mas Satã quer dizer na verdade um obstáculo. Não é um ser que tem livre-arbítrio, mas é um obstáculo que vem testar o povo. Uma abertura para a fragilidade se instalar. Então o povo viu que Moshe está atrasando, eles interpretaram da maneira mais rápida e calcularam que o 40º dia fosse contando aquele dia onde ele subiu, que já estava quase no escurecer, mas está querendo contabilizar o dia da subida. Então eles se reuniram sobre Moshe, sobre Aaron, que é o líder que sobrou, reclamando com ele. Nesses 40 dias, Moshe estava no Monte Sinai e foi adquirido uma informação numa quantidade que uma pessoa não consegue adquirir. Foi dado para ele de presente. Como uma noiva que recebe joias e adquire elas de uma só vez. Assim ele adquiriu o conhecimento da Torá milagrosamente, foi inserido na sua mente. E Midrash mostra aqui uma prova que dos versículos, a linguagem, que Moshe escutava de Deus, depois tinha que revisar ainda no Sinai. E o povo reclamando com Aaron, se revoltando com Aaron, juntando sobre ele, falando para ele, te levanta e faça para nós deuses que vão nos caminhar diante de nós, porque esse Moisés, o homem que nós tirou do Egito, sumiu. Não sabemos o que houve com ele, o que fim levou.
você enxerga que eles queriam idolatria, queriam muitos deuses. E esse movimento de revolta e de exigir direitos e de exigir tomar o futuro em nossas próprias mãos e não esperar, era dirigido pelos revoltados que tinham ali. E entre eles tinham Erevrav. Erevrav eram pessoas que não eram de origem descendente de Israel, de Abraão, Isaac e Jacó, mas estavam escravos no Egito, e quando o povo de Israel saiu, eles queriam se converter junto, falaram, estamos vendo os milagres, queremos se converter, queremos também seguir vosso Deus. E Moshe não perguntou a Deus, ele sozinho decidiu, por que não aproximar mais pessoas a servir a Deus, e aceitou eles como iguais. E aqui eles vêm usando essa igualdade para tomar conta e se tornar líderes, se tornar formadores de opinião. Chegam para Arão e falam para ele, façamos deuses para nós instruir. E Arão disse a eles, na verdade tem que pensar o que Arão pensou. Estavam revoltados, calcularam errado. Hur, filho de Miriam, foi lá, chamou a atenção deles e falou, peraí gente, espera, não toma decisão agora. Deixa passar um tempo, vamos ver o que está acontecendo. Falaram para ele, você que está errado, nós estamos aqui no meio do deserto, e estamos desamparados por Deus. Não diz aqui se foi por magia ou se foi por tentação celestial. De qualquer maneira, diz assim, veio o obstáculo, a condição estava ruim, porque além do erro teórico, no momento de Moshe chegar, houve um tumulto no mundo. Tinha uma tempestade, estava escuro, estava uma tormenta, que alguns começaram a dizer que é sinal que Moisés morreu, e sumiu e não vai voltar mais. E eles tinham visto uma imagem de uma pessoa voando no céu. Na verdade, deitado numa cama, morto. Não está escrito claramente exatamente como eles viram, mas ele tinha uma imagem que deixava eles entender, deixava os entusiastas do bezerro, ainda não tinha bezerro, mas os entusiastas da revolta, da mudança de rumo, de tomar o futuro em nossas próprias mãos e fazer nossos deuses, digamos assim, com as próprias mãos, e não esperar que Deus se manifeste. Fazer algo visível, palpável, que seguia a cultura egípcia, na verdade. Criar uma nova religião, criar uma nova estrutura. Tinha um aparato ali que ajudava aquilo. O que deixa entender, praticamente celestial, e tinha ali os magos, o pessoal que veio do Egito cheio de magias, e tinham a capacidade de criar algumas condições adversas, algumas coisas estranhas. Nesse momento não diz de magos, fala simplesmente do Satã, que significa o obstáculo celestial, uma tentação. Foi permitido, digamos assim, o povo foi testado a partir do momento que Deus permitiu para eles ter um erro, permitiu se instalar um erro na cabeça deles no cálculo e na situação. Eles estavam, alguns, se convencendo que Moshe morreu e não voltará mais, e que estão desamparados, e por isso estavam testados para ver o que eles vão fazer. Será que vão rezar para Deus, único, abstrato, como Moshe ensinou, ou vão procurar dizer, se é assim, então está tudo errado, vamos refazer tudo desde o início, vamos voltar para a idolatria que nem no Egito. E Aaron viu que mataram o Hur, descendente de filho de Miriam, chamou a atenção deles, e eles simplesmente levantaram-se e mataram ele, assassinaram ele. E Aaron viu que a situação está perdendo o controle, e tinha que aproveitar que ele ele que serve a Deus, sabe o que é certo, ainda tem um poder. Então ele disse, melhor, por mais que seja errado, pelo menos que o erro esteja sobre minhas costas e não seja acusado o povo inteiro e seja aniquilado. Na verdade, quem se revoltou era a minoria. Só que era a minoria relevante, significante, eles que começaram a formar uma opinião, e os outros estavam apenas observando, e com silêncio, consentindo
querendo ver onde que vai levar e deixando a coisa aí sozinha. De certa maneira, quando você consente e deixa o rumo do teu povo acontecer sozinho, pode se instalar coisas muito negativas. E aquele que não fez nada para melhorar tem a sua parte de responsabilidade. Não é direta, mas não pense que por estar calado não está responsabilizado pelo que acontece no meio público, onde você podia se envolver. Então Arão disse a eles: juntem as joias de ouro, aquelas que estão nos ouvidos de suas esposas, filhas e filhos, e tragam até mim. E o povo teve uma agilidade grande, não necessariamente todo o povo, mas os que estavam realmente buscando idolatria, logo doaram todas as joias que eles tinham, todo tipo de brinco e pingentes que tinham nos ouvidos, e trouxeram até Arão. Ele pegou esse ouro e jogou ele no fogo. Ele jogou ele numa fornalha de ourives. É o instrumento que começa a acumular ouro, depois utilizado para preparar ouro para fazer para talhar, para formatar alguma coisa, um molde. Mas ele não fez nenhum modelo, nenhum formato. Vieram os magos da multidão que veio do Egito, aquela que Moshe aceitou por conta própria. E há quem diz que veio um outro lá, uma outra pessoa, que Moshe decidiu mudar o destino dele. Era um menino que os egípcios colocaram, em vez de tijolo, dentro da construção. Como era o hábito deles, quando um pai não fazia a cota, pegava seus filhos dele e colocava dentro do molde da construção. Claro que a criança ia morrer ali, como punição para o pai. E Moshe não tolerava isso. Chegou e tirou o menino dali. E Deus disse para ele: você acha que diante de mim não é conhecido o julgamento? Isso que você se envolveu no destino, você vai ver o tipo de pessoa que você salvou. É uma pessoa que, se tivesse ficado ali, seria melhor. Chamado Michá. Esse menino foi atrás de Moshe no momento que estava saindo do Egito e tinha que fazer subir do rio Nilo o caixão do Yosef. E Moshe pegou uma chapinha de ouro e escreveu ali: suba todo. Claro que tinha lá as intenções cabalísticas dele e tudo mais. Uma coisa mágica, ele jogou um pedaço de ouro escrito essas palavras no rio e subiu José, comparado que o caixão do José começou a boiar na água. E assim eles puderam sair do Egito e puderam levar o caixão dele com eles para Israel, que era a promessa deles para José. Mas esse menino se apoderou desse pedaço de ouro e guardou. E agora ele jogou esse pedaço de ouro dentro da fornalha, junto com os demais pedaços de ouro. Somando a magia desses Erev Rav, saiu de lá um ser vivo. O metal se formou subitamente num ser vivo formado de bezerro, de metal, mas que tinha vida. Botasse ali o capinho, ele comia. E Arão viu isso, ele entendeu. Claro que ele sabia que do Egito havia um monte de magias, não é uma coisa de se surpreender. Mas ele entendeu que a tentação está ficando cada vez mais complicada para o povo de Israel. Ele em nenhum momento Arão não acreditou no bezerro, mas não tinha palavras para dizer, não tinha como provar algo visível, palpável para o povo sobre a verdadeira fé que deve ser seguida. Então ele continuou tentando manter o controle e disse: vamos esperar até amanhã. Eu vou construir um altar e amanhã vamos fazer uma festa para o Eterno. Não falou de bezerro, falou sobre o Eterno. Enquanto isso, esses praticamente convertidos de Moisés que vieram do Egito, chamado Erev Rav, começaram a falar as seguintes palavras, que são a prova que quem fez o bezerro foram eles. Fala assim: estes são teus deuses, Israel, que te tiraram da terra do Egito. Mas tudo não em linguagem de esses são nossos deuses, esses são teus
Assim, daqui se aprende que quem falou não eram pessoas que faziam parte de Israel. Eram forasteiros que estavam querendo nos impor os deuses que eles estavam pretendendo nos impor. Assim diz Urashi. Então dizem, esses são teus deuses, e eles que despistaram Israel de trás de Deus. Desencarrilharam o povo do seu rumo verdadeiro, justo. E Arão viu que não tinha como reagir, porque era questão de vida e morte, já mataram o seu sobrinho, e a situação ia sair de controle completamente, iam matar todos os que iam se manifestar a favor de Deus e tomar liderança. Então ele disse assim, eu vou construir um altar. Ele disse, eu vou construir devagar, vou me espreguiçar. E assim até amanhã Moshe vai chegar, nesse meio tempo. E ele anunciou, vai ter festa para Deus, ele sabia a verdade. E tinha certeza que Moshe vai voltar, eles realmente poderão servir a Deus no dia seguinte. Então no dia seguinte acordaram de manhã cedo, todos agitados para pecar, e se deram o luxo de praticar ali ilicitudes sexuais, somando ao assassinato que praticaram ontem. Perdeu-se o controle. Os que estavam se revoltando sentiam que eles podiam fazer o que bem entendiam. E Hashem disse a Moshe o seguinte, você somente é importante estar aqui sobre o Monte Sinai representando o povo. Desce daqui, você está sendo expulso, porque o teu povo se corrompeu, aquele que você tirou da terra do Egito. Não aquele que eu mandei tirar, aqueles que você tirou, aqueles que se converteram por tua decisão, sem me perguntar, eles acabaram se corrompendo e estragando o mérito de todos os outros também, que estavam no consentimento e na confusão. Eles se desviaram rapidamente do caminho que lhes ordenei, fizeram um bezerro de metal, se prostraram a ele, fizeram oferendas a ele e disseram, esses são teus deuses de Israel que te tiraram da terra do Egito. E Deus disse a Moshe, eu estou vendo que esse povo é um povo de dura cerviz, um povo teimoso, que aprende uma verdade e volta, não quer se aceitar seu erro e não quer ouvir uma reprimenda verdadeira. Agora, Hashem pede a Moshe permissão. Se você me permitir, deixa a minha ira eliminar eles. E eu vou fazer de ti uma grande nação. Assim como prometi a Abraão, Isaac e Jacó, você é descendente deles, você não se corrompeu. Deixa morrer toda essa turma, e de ti vai sair o novo povo de Israel, o povo de Moisés. Que Deus prometeu alguma coisa e não cumpriu para os patriarcas. Só que ele estava propondo, assim como excluiu da lista Ismael e Esaú, ia excluir esses daqui também, todos eles que estavam saídos do Egito. Só Moshe não aceitou isso. Moshe é um verdadeiro líder, um verdadeiro pastor preocupado com suas ovelhas. Não ia abrir a mão do seu bem-estar. E disse também argumentos verdadeiros a Deus. Moshe então rezou diante de Deus, diante do Eterno seu Deus, e disse para ele, por que o Eterno tua ira está ardendo contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com força grande e com o braço estendido? Por que você deixará os egípcios agora dizer que foi para o mal-estar, foi para eliminar os judeus que você tirou da terra, os israelitas que você tirou da terra do Egito? Tiraste eles para matá-los nas montanhas, para eliminá-los sobre a face da terra? Os egípcios vão dizer que o verdadeiro Criador do mundo não tirou os israelitas de lá para eles passarem bem, e sim para eliminar eles. Por favor, retorne de sua ira e te arrepende de fazer mal para o teu povo. Essa é a tua proposta. Lembre os méritos de Abraão, que foi testado com 10 testes e ainda não foi recompensado. E se eles transgrediram os 10 mandamentos, troca os 10 mandamentos transgredidos pelos 10 testes que o nosso patriarca tinha resistido e não se corrompido. Lembre para Isaac que foi queimado, foi colocado sobre o altar, aceitou ser queimado, ser degolado como oferenda.
Lembra o mérito de Jacó que aceitou se exilar em Harã, estava foragido, não podia estar junto com os justos Isaac, Shem e Ever, tinha que fugir para Harã, o sofrimento do exílio. Mas se esses méritos de Abraão, Isaac e Jacó não são suficientes para ti, Deus, o que você me diz que quer me fazer um grande povo? Se uma cadeira de 3 pernas não fica de pé diante da tua ira, uma cadeira de uma perna só menos ainda. Ou seja, o meu mérito somente não vai servir para os meus filhos. Depois vai vir uma tentação e todos serão eliminados novamente. E mais disse Moshe: você, Deus, jurou para Abraão, Isaac e Jacó em nome do teu poder, que é interminável. Não é possível que esse juramento terá um fim. Você jurou em nome de ti mesmo. Não poderá profanar a tua infinitude. E você disse para eles: aumentarei vossa semente como as estrelas do céu, e toda essa terra que eu disse que irei dar a sua semente, que eles irão lograr essa terra para sempre. Com essa reza, Deus se arrependeu pela proposta de eliminação, de aniquilação que ele quis fazer para seu povo. Mas Moshe estava expulso de cima da montanha. Então ele se virou e desceu da monte com as 2 tábuas da lei. 2 tábuas da lei eram quadrados de pedra, escritos e esculpidos dos 2 lados. De fora a fora eles eram escritos. Era um objeto milagroso, onde a letra passava de fora a fora e era escrita como no hebraico, de direita para a esquerda. Se você virasse a pedra para o outro lado, para ver o outro lado da cavidade, as letras mudavam de posição. Estavam escritas de direita para a esquerda do outro lado também. Se fosse normal, ia estar que nem aquelas letras atrás de uma ambulância, que está invertido. Ali não. Vigorava ali o espaço, mas não vigorava. É um objeto milagroso, onde você via uma coisa com os olhos carnais, mas não vigoravam ali todas as regras naturais. Por isso depende de onde você enxergava, você via a posição das letras diferente, sempre na posição legível. E as tábuas eram uma obra divina, e uma escultura divina, que estava presente sobre as tábuas. E Josué não estava com o povo, ele estava perto do Monte Sinai numa tenda, aguardando por Moshe. E o acampamento estava distante do Monte Sinai. Yoshua ouviu a voz de tumulto no acampamento, e quando Moshe desceu, ele recepcionou ele com alegria, mas disse para ele com preocupação: estou vendo que há um som de guerra no acampamento. E Moshe diz: se fosse guerra, teria uma voz em ondas, gritos de um grupo, e depois o grito de silêncio e o grito do outro. E aqui não, está havendo uma voz constante. Então, é uma voz de uma discussão, uma narrativa. Um tumulto constante, onde não há uma agressão física de grupo contra grupo. Que ali tem momentos de silêncio no meio da guerra. Quando Moshe se aproximou do acampamento e viu esse bezerro, e viu as pessoas dançando para o ídolo, Moshe ficou com muita ira e disse: se uma oferenda que se faz a Deus só pode ser consumida pelos designados, essa Torá toda aqui não é digna de ser entregue a um povo que todo ele é idólatra. E no mínimo está consentindo com a idolatria. Como é que eu posso dar para eles uma coisa dessas, divina? É uma profanação. Moshe ficou com ira e largou as tábuas, jogou as tábuas e quebrou elas ali debaixo da montanha de Sinai. É uma discussão, porque eram pedras que voavam praticamente, estavam boiando na mão dele, pelo seu tamanho, o homem não poderia carregá-los. Então, seja que ele jogou, que eles não mais, talvez ele não queria, por não querer mais carregar, então parou de ter o milagre de elas ser carregadas e por isso elas simplesmente caíram. E por isso diz que ele jogou elas. Não queria mais carregá-las, então ele, por sua parte, jogou elas e elas se quebraram. E ele logo foi e tomou esse bezerro que eles fizeram, queimou ele no fogo, moeu ele, reduziu ele a pó, e esse pó ele jogou sobre água,
e usou ele para testar os filhos de Israel, quem fez pecado e quem não. E lá tinha 3 punições. Se tivesse testemunhas que alguém pecasse e fosse avisado e continuou pecando, como por exemplo aqueles que mataram o Hur, então ele avisou eles, aqui é idolatria. E eles continuaram. Então quem pecou conscientemente, com 2 testemunhas visuais, foi morto a fio de espada. Na lei semelhante a uma cidade apóstata, uma punição coletiva para a idolatria coletiva. Se tivesse alguém que pecou sem aviso, mas tinha testemunhas visuais, mas não foi avisado que é pecado, então capaz não tinha provas que ele era consciente, esse morria na mão de Deus, morte súbita na mão de Deus. E aquele que ficou desaparecido, ninguém sabia dizer se ele pecou ou não pecou, tinha que beber aquela água com a cinza do bezerro. E ali eles foram testados com essa água, que nem é testada uma mulher que é suspeita de adultério, que se peca, morre numa doença milagrosa, digamos assim. A barriga incha e a pessoa morre. Então aqui também, quem praticou idolatria, ou morreu a fio de espada, ou morreu morte súbita sem sinais corporais externos, ou por beber água, depois de beber água, morreu com sinais que mostravam que era por causa disso que ele estava morrendo. E Moshe disse a Aaron, o que o povo te fez que você trouxe a ele esse pecado grave? E Aaron disse, não fique irado comigo, você conhece o povo que ele tem abertura intensa para coisas malévolas, para coisas malignas. Sempre são testados e sempre seguem o vício de servir uma idolatria, de tomar o destino nas próprias mãos, optar pelo visível, pelo palpável, e achar que aquilo que nós temos controle do nosso destino, é a melhor coisa para eles. E eles me disseram, disse Aaron, faça para nós deuses que vão caminhar diante de nós, porque Moisés, esse homem que nós tirou do Egito, não sabemos o que houve com ele. E eu tentei postergar, eu achei que eles iam demorar de juntar o ouro, e eles me deram aquilo rapidamente. E eu joguei aquilo o ouro no fogo, achei que ia demorar, saiu imediatamente um bezerro. Ou seja, não fui eu queria postergar a situação. E eu não consegui segurar o tranco. E Moshe viu que o povo está com sua fragilidade exposta, digamos assim. Está com sua maldade exposta. Aharon, sem desejar, faz parte da produção de uma situação vergonhosa, com as vergonhas expostas. Então Moshe se parou no portal do acampamento e disse, quem quer apoiar a Deus, quem teme a Deus, que se aproxime de mim. E chegaram em volta dele todos os filhos da tribo de Levi, a mesma tribo que o Moshe. E daqui se aprende que todos eles temiam a Deus e nunca participaram do bezerro de ouro. E Moshe disse a eles, assim disse o Eterno Deus de Israel, cada um que cinge sua baina com sua espada e passam de portal a portal no acampamento e matem toda pessoa que tem testemunhas que fez idolatria, testemunhas visuais com provas, vocês vão executar. Façam a execução dos pecadores comprovados, nem que seja seu irmão, pai e mãe, seu amigo de ontem, ou um parente. Se é condenado, é condenado. Não haverá desconto. E os filhos de Levi fizeram o que nem disse Moshe, e morreu do povo naquele dia 3.000 pessoas. E Moshe disse, com esse ato de vocês estarem matando os condenados, apesar de ter os relacionamentos anteriores com eles, de parentesco, de amizade, se pecaram e foram condenados, vocês agiram em nome de Deus, vocês serão nomeados como os futuros sacerdotes. Porque os primogênitos, que até lá eram sacerdotes, de todas as tribos primogênitos eram sacerdotes, não podem mais servir, eles consentiram com o bezerro de ouro, alguns até serviram ele, estão desclassificados de servir no templo por praticar idolatria ou por consentir com ela.
E no dia seguinte, Moshe chegou ao povo e disse: vocês pecaram gravemente para Deus, eu vou subir e rezar para Deus, talvez eu consiga expiar por vocês e limpar a sujeira que vocês fizeram. E Moshe voltou a Deus e disse: por favor, esse povo pecou diante de ti, fizeram deuses de ouro, e agora, Deus, se você tolera o pecado deles, se você abre mão, estamos bem. E se não, pode me apagar do teu livro que você escreveu, disse Moshe. Me apague, eu não aceito. Está em toda a Torá. Para que não digam que na minha liderança aconteceu uma fraude que é irreparável. Que não digam que eu não tinha mérito de pedir misericórdia por eles. Se eu mereço receber perdão por eles, tudo bem. Se não mereço, então me apague. Se eu não mereço, então me tire do teu livro. Eu não quero ser líder desde o início. Me elimina como se eu não estivesse. E Hashem disse a Moshe: você não pecou a mim. Aquele que pecou a mim, eu vou apagá-lo do meu livro. Agora, você deve ir e instruir o povo para onde eu te ordenei, para a terra de Israel. Só que não haverá mais revelação divina tão exposta. Eu irei operar a partir de instrumentos. Então, meu anjo, quer dizer, meu representante, caminhará diante de vocês. E no dia de ter algum pecado que será punido em pequena proporção, terá uma soma ali, uma parcela do pagamento também pelo pecado do bezerro de ouro. Isso que a gente diz, que todo o sofrimento que o povo de Israel tem durante a diáspora, não tem uma punição que não tem lá também uma parcela do bezerro de ouro. E Deus puniu o povo por terem feito o bezerro. Esses são a morte súbita das pessoas que não tinham como provar que pecaram. Segue aqui o capítulo 33. A posição é gigante realmente. Estamos quase terminando. Deus disse a Moshe: agora desloca-se daqui, tu e o povo que tirasse da terra do Egito, para a terra que prometi a Abraão, Isaque e Jacó, para dar a eles. E eu enviarei diante de ti um anjo de proteção, que irei expulsar o Cananita, Amorita, Hitita, Perizita, Revita, Jebusita, povo de Canaã. Vocês irão então para a terra que jorra leite e mel, e eu, na manifestação divina exposta, como até agora, não irei vir junto com vocês, porque vocês não merecem, são um povo de dura serviço, e se eu for junto, qualquer revolta que vocês tiverem, eu vou eliminar vocês. Melhor para vocês estarem distantes e não serão punidos por desrespeito. Mas o povo ouviu que a bênção divina não virá mais com eles, e eles se enlutaram e não usaram as joias que receberam em Sinai. Diz que no Sinai cada um recebeu, quando disse faremos e ouviremos a ordem divina, receberam algum tipo de adorno, algum tipo de coroa, que ele diz. Cada um tinha uma coroa. E não vestiram mais as coroas por luto, sinal de luto. E Deus disse a Moshe: diga aos filhos de Israel: vocês são um povo de duro serviço, vocês estão lutados, mas se eu estiver junto, qualquer transgressão eu irei eliminar vocês, não terá mais tolerância. Então, para começar, tirem logo essas joias de cima de vocês realmente não merecem mais usá-las. E eles devolveram as joias que eles receberam no monte de Horev, que é o monte Sinai. E depois vamos calcular e parcelar essa punição que vocês estão me devendo. Não é questão de vingança, a questão é que eles estavam com uma corrupção incutida no povo a partir daquele momento, uma falta de sensibilidade e de valorização do mérito de estar junto com Deus em tudo. E somente com um processo lento podia se retornar até a sensibilidade. Digamos que quem sofre mais fica mais sensível. E quem não sofre está carregando com ele um certo nível de revolta, uma ilusão de ter direitos diante de Deus, de valorizar a idolatria em si, a ideia de tomar o futuro em nossas próprias mãos, tomar o destino em nossas próprias mãos sem a ajuda de Deus.
Isso é polido com os sofrimentos da diáspora e demais sofrimentos que o povo de Israel passa. E Moshe, depois disso aqui, considerou que o povo era pecador excomungado. Se é excomungado para Deus, Deus não quer estar junto, eu também não quero estar junto com esse povo. Colocou sua tenda a 2.000 cúbitos do acampamento. E chamou a tenda dele, tenda da comunhão. A comunhão de quem quer estudar a Torá. Quem queria estudar tinha que ir para lá. Todo aquele que queria ouvir a palavra de Deus tinha que ir ali até Moshe, tinha que sair do acampamento até a tenda de Moshe. E isso durou uns 6 meses. Quando Moshe voltou da súplica essa que Moshe deu, essa súplica que ele mandou outros 40 dias. Não, perdão, aqui tem não é essa súplica aqui, mas de qualquer maneira o reboliço depois do bezerro de ouro demorou até Yom Kippur. Moshe subiu no monte novamente e recebeu outras 2 tábuas da lei. Então, quando é que ele tinha tempo de botar um acampamento e de ensinar? Se a súplica dele demorou 40 dias, depois de 40 dias ele estava de novo na montanha para receber as segundas tábuas, que não foi mencionado agora porque a Torá não é feita por ordem cronológica. Mas esse pedaço de ele ter tido uma tenda não se encaixa no momento imediato depois dessa súplica, porque nós temos o aprendizado que ele desceu depois de 40 dias, rezou diante de Deus 40 dias, então não tinha tempo e não tinha atendido o povo naqueles dias, de forma diária, rotineira. E depois de 40 dias de súplica, subiu no Monte Sinai novamente por 40 dias. Então, quando foi esse tempo da tenda? Foi entre o Yom Kippur primeiro, depois de sair do Egito, e o Pesach. Que no Pesach foi inaugurado o tabernáculo, o mês de Nissan. Um pouco antes até, no início do mês de Nissan. Então, desde o Kippur até o início do mês de Nissan, foi o tempo que estava morando fora do acampamento e o povo saía para falar com ele. Quando ele saía, o povo se levantava e ficava olhando, acompanhando ele com os olhos até ele chegar na tenda. E ali acontecia algo divino. Quando Moshe chegava na tenda, descia um pilar da nuvem e se apresentava na porta da tenda, e como se estivesse falando com Moshe, ou seja, Moshe ouviu as vozes e estava se comunicando. Todo o povo viu que Moshe e o pilar de nuvem estão interagindo na abertura da tenda. Com essa visão, o povo se levantava, se prostrava, cada um na porta da sua tenda. Estão excomungados, estão longe, não se aproximam, mas estão enxergando quem é que está com Deus, quem é que está sendo amparado e está tendo profecias. E Moshe era um profeta extraordinário. E Deus falava com Moshe rosto a rosto, assim como fala uma pessoa com a outra, em qualquer momento que ele deseja. Não precisava preparos ou súplicas para que Deus se revelasse para ele. E depois dessa fala, ele podia voltar para a sua tenda particular no acampamento. Quer dizer, tinha a tenda onde Moshe morava, e essa era fora do acampamento. Mas ele entrava no acampamento para ensinar os pecadores. Depois de falar com Deus, ele voltava dentro do acampamento e ensinava aos anciões. Não que todos eram pecadores. Os pecadores morreram. Os remanescentes ali, que era a maioria total. Diz que o povo todo tinha 600.000 pessoas, homens adultos e mais mulheres e crianças. O total deve dar alguns milhões de pessoas, somando as crianças, os idosos e as mulheres. Mas estavam consentindo, quer dizer, consentiram antes, tinha uma carga do consentimento com o pecado do bezerro de ouro. Então, pena de imediato não tinham que sofrer, mas tinham uma corrupção incutida neles. E eram mal vistos perante Deus. Então, depois de Moshe ter a revelação fora do acampamento, ele entrava no acampamento para ensinar o que ele aprendeu. Isso é durante o meio ano, entre o Yom Kippur e a inauguração do tabernáculo no mês de Nissan. Enquanto isso, o aluno dele, Josué, ele ficava sempre naquela tenda fora do acampamento. Por que Moshe voltou a falar com o povo? Se está excomungado, ele se afasta, então por que voltar? Hashem disse a Moshe que ele deveria voltar. Ele disse assim: eu estou com ira, você está com ira, e nós decidimos que iremos mantê-los como o povo escolhido,
Eu queria te oferecer eliminá-los, você não aceitou. Então agora vai lá e aproxima eles. Vai lá e dá uma atenção para eles poder ter a sua oportunidade de fazer chuva, se reparar, se corrigir. Até aqui essa gigante porção do Chumash, segunda página da Parashá Ki Tisa.